Painel, com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire conosco. Ouvimos há pouco o pronunciamento do presidente Lula. Tivemos esse pronunciamento executado ontem, reprisado agora pela manhã em todas as emissoras de rádio no território nacional. Professor Marco Aurélio Freire, o presidente chama de chantagem o tarifaço aí de 50% a produtos brasileiros anunciado em carta pelo governo dos Estados Unidos. Qual deve ser a repercussão do discurso do presidente com essa dura crítica aos Estados Unidos e também à família Bolsonaro, mesmo que sem citá-la nominalmente, né? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Realmente ontem, e aí hoje pela manhã também, o Lula faz um pronunciamento em cadeia nacional e vai para a resposta em relação aos acontecimentos relativos à tarifa, enfim, à tarifação do Trump. E olha só, politicamente, o texto do Lula foi justamente para sinalizar para alguns lugares. Ele sinalizou uma série de questões, como você falou, falou politicamente também, porque deu para ficar claro que era contra o Eduardo Bolsonaro que ele estava falando e contra Jair Bolsonaro também. Também apontou para algumas questões em relação à resposta, disse que estava negociando, que tentou negociar por 10 reuniões, enfim, e ainda estava aberta a negociação e tentou reafirmar a ideia de uma soberania brasileira. Inclusive, a gente tem um trecho do discurso, não é isso, que a gente vai passar aqui para quem está na experiência Rádio Cidade. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos levando à morte, e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Bem, nesse discurso ficou claro o interesse do presidente, Ele vai claramente falando de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, quando fala em traidores da pátria, reafirma a soberania, mas também ataca as big techs, que é uma das questões que o Trump vem trazendo, O Trump vem dizendo que o Brasil não tem liberdade, e tem censura, enfim. E isso o Lula tentou responder. A questão é a repercussão disso ao longo do dia, mas já tem uma certa resposta a isso. Por que pareça, lá dos Estados Unidos, ontem mesmo, o Trump mandou uma carta para o Bolsonaro. Foi a 6ª vez que ele o defendeu. E isso é outro ponto importante. O Trump está realmente observando a política brasileira. A gente tem aqui quem está na experiência Rádio Cidade, A carta está aqui, para quem está na experiência, essa carta aqui está em inglês, não é isso? Mas temos a tradução. Perfeitamente. O ex-presidente Bolsonaro colocou no Instagram dele. O Bolsonaro respondeu, e a primeira frase é importante. O Trump diz assim: tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente. Esse trecho, logo de entrada na carta, já indica uma relação que o Trump tem com o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque agora há pouco o Bolsonaro passou por uma situação. O Bolsonaro deu uma entrevista aqui no Brasil dizendo que amava o Trump. Mas o Trump, quase que ao mesmo tempo, estava fazendo também uma coletiva lá nos Estados Unidos e disse que não conhecia o Bolsonaro, não era amigo dele, mas sabia que ele era uma pessoa de bem, que representava milhões de brasileiros. Aí, depois disso, o Trump vem com essa carta específica enviada diretamente a Bolsonaro, que inclusive agradeceu, fez um vídeo agradecendo a carta, e sinalizando que sofre essa perseguição, enfim. Mas aqui vejam, não houve uma questão econômica durante essa carta, não foi tanto sobre economia, mas sobre política e também uma pressão ao Supremo Tribunal Federal nesse momento de julgamento de Bolsonaro, que já está no final.
O julgamento de Bolsonaro se encaminha para o final, a defesa dele deve se pronunciar depois do Mauro Cid e provavelmente em setembro, talvez no começo de outubro, a gente tenha a sentença vinda do STF, mas aí mais uma pressão nesse caldeirão. É isso. Bom, e para fechar essas declarações, né, o presidente Lula deu uma entrevista à rede de TV CNN e disse que o Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. E a Casa Branca respondeu dizendo que o Trump de fato não era o imperador do mundo, mas que era um presidente forte dos Estados Unidos da América e também o líder do mundo livre. E aí tem um detalhe, o Lula fala isso durante num palanque, né, lá em Goiânia, enfim. É interessante, o que o Lula fez aqui como pronunciamento, você sabe que é bem estudado e você passa por algumas mãos. Mas quando ele vai para um palanque de alguma inauguração, o Lula do Antigo Testamento volta um pouquinho, né? Aquele Lula mais exacerbado. E isso fica claro. Então, ali a Casa Branca respondeu a esse Lula. Não respondeu exatamente a esse pronunciamento, mas respondeu ao Lula mais político. Ou seja, eles estão acompanhando o que ocorre no Brasil com lupa, ao que parece. Agora, é importante separar as coisas, né, professor? Existe o Lula, o Trump, o Bolsonaro, que falam para a sua plateia. E existe a diplomacia. São coisas diferentes, linguagens diferentes. Então, o Trump que fala na diplomacia não é o mesmo que responde através de porta-voz ao Lula aqui. Então, aqui é o Lula falando à sua plateia, defendendo soberania, dizendo não vamos baixar a cabeça para o imperador do mundo, e o Trump dizendo que é o grande líder do mundo livre. Então, eles estão falando para suas plateias. Na diplomacia, a linguagem é diferente. Muda, né? Muda. Fica mais institucional. Pois é. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã.